Não sei quantos minutos ficou, Daniel? Aqui tá com 16. 16? Ficou um livro com um vídeo curto, né? É. Tá. Padrão Sara tá curto. Padrão Sara tá curto. Oi gente, meu nome é Sara, do blog Destino dela, e hoje eu comecei o vídeo do jeito normal do canal. Hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha. Finalmente eu trouxe resenhas aqui pro canal. Eu já tava com o projeto de trazer resenhas pra cá, mas eu ia começar com outro livro, só que eu pensei nesse aqui, porque eu sempre cito ele em vários dos vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu já falei dele também no dia que eu tava conversando com o Crowds, e a gente tava falando sobre livros, e eu lembro de ter citado ele umas 2 vezes. Então, eu vou falar sobre o livro O Milagre, que vai ser a primeira resenha do canal. Eu falei sobre livros só falando da comparação do livro e o filme, mas agora eu vou começar a trazer resenhas de livros mesmo. O livro Milagre foi um dos primeiros livros que eu li, dos livros não, foi o primeiro livro que eu li. Querido John foi o segundo livro, se eu não me engano. E eu fiquei apaixonada por leitura desde a primeira vez que eu li esse livro. Foi o livro que foi o gatilho para eu começar a ler. E então eu tenho um carinho por ele, então achei que seria importante começar justamente por ele. E eu também tenho resenha dele no blog. Eu vou deixar o link na descrição pra vocês, aí vocês clicam e leem a resenha mais completa lá no blog. O livro fala sobre a história do Jeremy. O Jeremy é um jornalista investigativo, ele trabalha em Nova York, ele mora em Nova York, e ele ama a cidade de Nova York por aspectos que só Nova York tem. Ele trabalha em Scientific American, eu acho que se pronuncia assim. Ele é especializado em fenômenos sobrenaturais. Então ele desmascara esses fenômenos sobrenaturais, ele estuda sobre isso e depois dá explicações científicas para essas coisas. E ele desmascara recentemente no livro um cara chamado Clausen, eu não sei como se pronuncia, eu acho que é Clausen. E esse cara, ele se diz, como é que fala? Aquela pessoa que tem contato com os espíritos, recebe os espíritos, e ele faz isso em um show de TV. Então é aquele drama todo, close de câmera, e ele já saca que aquilo lá não é verdade. Então ele desmascara esse cara e ele fica famoso, porque essa história dele vai pra TV. Depois que ele fica famoso sobre essa história, ele recebe uma carta de uma senhora, uma carta até então meio anônima, né? De uma senhora que ela diz pra ele que tem umas luzes estranhas de um cemitério, numa cidadezinha chamada Boone Creek. Boone Creek fica na Carolina do Norte. Ele não dá nada pra história no começo, ele fala, deixa pra lá. Depois ele resolve ir pra Boone Creek. Aí ele vai pra lá, quando ele chega na cidade tem um choque de cultura total, né? Carolina do Norte é completamente diferente de Nova York, e Boone Creek então nem se fala. E ele vai pra Boone Creek pra fazer essa história, mesmo achando que não vai ser grande coisa. Ele chega lá e para num posto pra conversar com o senhorzinho, e é aí que ele tem um choque cultural, porque todo mundo lá é meio caipira, a cidade é bem pequena, todo mundo se conhece, ainda tem aquelas casinhas de madeira com as bandeiras dos Estados Unidos, que eles descrevem mais ou menos como que é a cidade. No começo ele detesta o lugar, assim, ele fala, pelo amor de Deus, deixa eu terminar o que eu tenho que fazer aqui pra ir embora. Até que o lugar fica interessante, porque ele conhece a Alex. É um livro de romance, mas não é um romance maçante, é um romance bem interessante, é uma história envolvente. Ele conhece a Alexi. A Alexi, ela é neta dessa senhora que manda a carta pra ele, e ela é a bibliotecária da cidade. A Alexi, ela trabalha lá, então ele tá sempre muito perto dela, porque como ele é jornalista investigativo, ele tem que estar sempre em contato com alguns artigos mais antigos da cidade, a planta antiga do cemitério da cidade, pra ver se ele descobre o porquê e o que está causando aquelas luzes estranhas no cemitério. Ele vê a Alex pela primeira vez no cemitério, que ela passa por ele, e é uma cena muito engraçada, porque ele fica olhando pra ela, tipo, encarando mesmo, que ele acha muito estranho, tipo, uma mulher tá andando no cemitério, né, no dia, do nada, assim. E aí ela pega e fala pra ele que é muito estranho ele ficar encarando as pessoas daquele jeito e vai embora, tipo, super irônica. E é engraçado porque o livro é cheio desses diálogos irônicos entre os dois. E, gente, eu adoro casal com diálogo irônico, eu vivo disso. Eu amo casal com diálogo irônico. Principalmente se a mulher, ela é tipo assim, coitado. Eu adoro isso, eu acho super engraçado. E ela é muito destemida. Mas aí depois, ao longo da história, você entende o porquê que ela é assim e o porquê ele também é mais fechado e tal. E depois que ele conhece ela, os dois começam... Ela não gosta dele de começo, nem um pouco. E ele fica cantando ela, mas aí
depois que ela não chega pra lá, ele para. Até que os dois começam a se conhecer de verdade, né? E aí ela percebe que ela tem uma visão errada sobre ele, começa a conhecer ele de verdade. E ele também conhece ela. E aí os dois passam a ter um romance. A história se divide entre o mistério do cemitério, que é onde tudo acontece, tipo assim, em torno do que tudo gira, né? De certa forma. A história também gira em torno do romance dos dois, que é o foco principal, que é o romance dos dois. E também da cidade de Boone Creek, que é onde se passa a história. Mas é engraçado que às vezes você lê livros em que se passa a história, mas o lugar não tem foco nenhum. Nesse livro, o lugar tem muito foco, o cenário tem muito destaque, porque a cidade de Boone Creek e a cidade de Nova York vai ser meio que o ponto-chave da história. E aí, a hora que vocês lerem, vocês vão entender o porquê isso acontece. Mas, né, não é um romance clichê, não é um romance, tipo, adolescente, porque normalmente algumas histórias do Nicholas Sparks tendem a ser mais adolescentes, tipo, o querido John. É um tantinho adolescente, se você for parar pra prestar atenção. Acontece algumas coisas em querido John que você fica meio puto, né? Que acontece, por exemplo, eles não ficarem juntos no livro. E aí você fica tipo, que palhaçada é essa? Mas aí, depois que vocês lerem querido John, vocês vão entender. Mas essa história não é tão clichê. As coisas vão se amarrando entre elas, o cenário dá uma sensação de nostalgia, do jeito que o escritor descreve a cidade, do jeito que ele fala sobre a cidade, dá uma sensação, não sei, dá uma sensação de carinho pelo lugar. Você começa a sentir um carinho pela cidade, é muito engraçada essa sensação. Então a história vai meio que se amarrando, sabe? O livro também tem uma entonação sobre fé. Boa parte dos livros do Nicholas Sparks tem uma entonação sobre fé. Por exemplo, o livro O Amor para Recordar, o livro Querido John não, mas o livro O Amor para Recordar tem uma entonação sobre fé. O livro dele, acho que Uma Longa Jornada e O Homem de Sorte também tem um pouco de entonação sobre a questão da fé. Mas o Milagre, assim, tem uma entonação ainda maior, eu acho, que O Amor para Recordar. É bem engraçado, assim, como ele consegue inserir essa questão religiosa e de fé sem interferir na história ou sem impor alguma coisa, sabe, assim? Porque eu não sou uma pessoa, assim, que tem uma religião específica. Eu não sou, tipo, católica, evangélica, nem nada assim. Eu me inspiro mais em algumas coisas budistas, gosto do espiritualismo, mas uma questão mais, assim, não tão religiosa. E é engraçado como ele consegue inserir essa questão da fé, essa questão da religiosidade, isso mesmo, religiosidade, sem impor nada e sem interferir na história, sabe? É bem sutil, é até gostoso, assim, sabe, de ler. E a história vai se amarrando. E tem uma questão, assim, bem latente, que quando ele insere essa questão da fé, ele fala sobre a questão da vó da Lexi ser vidente. Ela é vidente, ela diz pra ele que é vidente, e ela sabe o que acontece com a questão do cemitério, mas os dois até tem umas conversas, assim, ela aparece bastante, tem bastante diálogo entre os dois, entre o Jeremy e a avó da Lexi, que eu não vou lembrar o nome dela agora. E ela tem um restaurante na cidade, e o Jeremy, ele não acredita em nada. Ele, por ser um jornalista investigativo e tá sempre desmascarando essas questões sobrenaturais, ele não acredita nesse tipo de coisa. Então quando ele se depara com isso, ele conversa com ela sabe que ele ironiza essa situação e lida super bem com isso, e ele também super respeita ela. Mas tem uma entonação, assim, na história. Não é tipo, o foco, assim, mas o foco é o relacionamento de Jeremy com Alexi e a questão da cidade, mas tem essa entonação da fé, sim. E depois vocês vão entender por que no final da história, que é só quando isso vem à tona. É muito gostoso ler o livro. Eu já li ele três ou quatro vezes já. Foi o livro que eu, sim, li mais vezes. Não tem nenhum livro que eu li mais de uma vez. Minto, já teve um livro que eu li mais de uma vez, que foi Sherlock Holmes, que foi um dos únicos, não, Daniel. Foi um dos únicos que eu li 2 vezes, e leria mais 5 vezes se deixasse. Principalmente a primeira história, que é o amor da minha vida, o Estudo em Vermelho. Mas esse livro, O Milagre, eu recomendo muito. Eu gosto particularmente bastante. Acho uma das melhores histórias do Nicholas Sparks. Por mais que não seja uma história que tem um filme, né? Porque a maioria das histórias dele viraram best-sellers e acabaram virando filmes. Mas eu ainda tenho
fé que o Milagre um dia vai virar um filme e vai ser um filme muito bom, porque a maioria dos filmes do Nicholas Sparks acabam virando filmes, são filmes muito bons também. É o que eu tinha pra falar, tipo, da minha opinião, que a história se amarra muito bem, as coisas se amarram muito bem, a questão da cidade, a questão do romance deles, a questão dessa entonação da fé da história, os outros personagens que aparecem na história, assim, que tem um destaque, que não são só os personagens principais que tem um destaque, eles são colocados de uma maneira, como é que eu posso dizer? Muito na hora certa, assim. Eu acho que o Nicholas Sparks sabe bastante amarrar essas coisas. Deve ser por questão dos anos de experiência escrever romance, né, gente? Porque ele só escreve romance. Mas eu acho que foi uma das melhores histórias que eu já lidei, pra falar a verdade. Li Amor para Recordar, amei Amor para Recordar, mas o Milagre, por não ser uma história, acho que adolescente, eu acho que foi o que me chamou mais atenção. Não é uma história adolescente, é um romance mais adulto, é um romance mais assim, entre pessoas que... Ele já tem 47 anos, Alex também já tem 37, se eu não me engano. São pessoas que passaram por situações, romances mal resolvidos, ele passou por uma separação. Então assim, tem uma outra vertente na história que eu acho interessante e acho mais legal pra pessoas que são mais velhas. Porque hoje em dia estão saindo bastante romances IA, que são romances adultos, adolescentes, assim, que tem aquela pegada meio clichê, que é aquele romance sempre meio adolescente. E hoje em dia saem muitos livros, assim, com as histórias parecidas, e eu acho que no meio disso aí o Nicholas Sparks acaba se destacando, principalmente com essas histórias. E que tem sempre uma tragédia na história dele, né, gente? Eu percebo que sempre tem uma tragédia nas histórias do Nicholas Sparks, mas nessa história a tragédia fica entre a história ali. Não é o final da história a tragédia. Porque sempre tem tragédia e o final sempre é uma tragédia. E você fica, puta, por que você fez isso comigo? Acabou com a minha vida agora. Li o livro até o final pra chegar aqui e falar, não creio nisso. Não creio nisso. Vontade de dar na cara do Nicholas Sparks, vontade de mandar um e-mail pra ele e falar, ô querido, vamos aqui continuar o clichê? Obrigada. Mas eu acho interessante essa coisa dele de não continuar o clichê. Acho bem interessante ter essa pegada diferente. E eu acho que vocês vão gostar, por isso que eu tô fazendo a resenha desse livro e falando dele pra vocês. Mas leiam e tirem suas próprias conclusões dos livros. Claro, se você gosta de romance. Se você não gosta de romance, nem pega o livro pra ler, porque Nicholas Sparks aqui é mel com leite. Não é mel com leite que fala, né? Mel com açúcar. Mel com açúcar. Nossa, mel com leite. É que eu sempre tomo mel com leite, eu acho que fica super doce. Mas pulando essa parte, é mel com açúcar. Muito doce. Mas o que eu tinha pra falar sobre o livro era isso. Eu falei, assim, abreviadamente, pra não dar muito spoiler. Ficou um vídeo curto pra Dona Sara, porque eu sempre faço vídeos compridos. Mas eu quis fazer umas resenhas mais enxutas, porque normalmente na comparação do livro e do filme, eu dou muito spoiler, muito mesmo. Mas é porque não tem como eu comparar as cenas se eu não dar spoiler. Então na resenha eu vou fazer um negócio mais enxugado, vai ser sempre assim. Vou contar só o foco principal, vou dar minha opinião e falar mais ou menos da narrativa do livro, como que funciona a enredo da história, e é isso aí, vai ser bem enxugado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, de deixar um like aqui no vídeo se você gostou, curte. E se você não gostou, dá a sua sugestão, fala por que você não gostou, deixa aqui no comentário alguma ideia que eu também posso fazer de resenha de livro, que aí eu vou estar lendo o livro e faço a resenha pra vocês, ok? Não esquece também de ativar o sininho de notificações pra poder estar por dentro dos próximos vídeos, ok? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Até o próximo vídeo!